tarde, sétimo ano, tudo bem com vocês? Em primeiro lugar, quero desejar um ótimo dia do estudante, porque dia 11 de agosto é dia do estudante. Parabéns a vocês, estudantes, que têm se dedicado, estudado, agora de uma forma diferente, né? Mas estão se saindo muito bem. Parabéns aos estudantes. Receba um grande abraço aqui da prof, tá? Vamos continuar falando do Renascimento? Nós vimos na aula passada alguns pintores italianos do Renascimento, né? Pintores famosos até hoje, né? As obras deles são conhecidas. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais, ainda primeiro de dois escritores italianos, depois de pintores de outros países da Europa, que também teve Renascimento, começou na Itália, mas se espalhou. E também nós vamos falar de cientistas, tá? Cientistas também, nessa época de Renascimento. Lembra que eles se importavam em procurar conhecer e entender as coisas pela razão, pelo raciocínio, né? Que Deus deu o raciocínio para ser usado. E assim pensava, por exemplo, um deles, chamado Galileu. Deus nos deu o raciocínio para usar. Tá, então tá. A professora vai seguindo, tem tudo no texto de vocês, tá? Depois vocês vão precisar usar o texto para fazer a atividade. O primeiro escritor italiano que a gente vai falar é Dante Alighieri. Dante Alighieri escreveu uma obra muito famosa chamada A Divina Comédia, onde ele mistura um jeito de escrever da Idade Média com um jeito de escrever moderno, tá? A Divina Comédia. Outro escritor italiano renascentista foi o Petrarca. Petrarca, ele conhecia muitos autores gregos e romanos, aqueles antigos lá, antes da Idade Média, e ele divulgou bastante essas ideias desses autores. E ele escreveu um livro chamado Cancioneiro, onde é a história de uma mulher, de um homem que se apaixona por uma mulher. E essa mulher é mostrada como uma forma bem real, na escrita, não como uma fantasiosa e tal, que nem era no passado, tá? Muito bem, o Renascimento se espalhou para outros países e nós vamos ter vários países da Europa, então, escrevendo, pintando, várias pessoas pela Europa de uma nova forma, né? Usando essas novas técnicas do Renascimento. E ajudou bastante isso a imprensa, porque foi nessa época que surgiu um jeito de imprimir as coisas mais rápido e mais fácil, a imprensa. Imprensa porque prensava, né? E ficava as letras ali escritas. A gente vai ver isso, foi muito, muito importante. Os tipos móveis eram letrinhas que eles iam encaixando tudo para formar as palavras do livro, e aí eles imprimiam várias cópias daquilo ali. Quando terminavam de imprimir, eles podiam tirar as letrinhas e colocar numa outra ordem para outras palavras, para outra página do livro. Então, para nós hoje parece demorado, mas para a época foi ótimo, né? Não precisava copiar tudo à mão. Agora eles podiam imprimir. E isso aí foi ótimo. Passava tinta naquelas letrinhas e colocava sobre o papel. Muito bem, nós vamos falar agora de um português que escreveu em português, lá de Portugal. Foi o Luís Vaz de Camões, tá lá na página 7 de vocês. Luís Vaz de Camões até hoje é considerado o maior poeta da língua portuguesa. Ele era excelente no que ele fazia. Ele fazia as rimas e a forma de escrever a poesia dele tão certinha que ele contava as letras para dar bem certinho a rima. Era muito, muito bem feito. E ele escreveu a obra mais importante dele, foi essa obra aqui, ó, Os Lusíadas. Lusíadas se referindo aos portugueses, que descobriram um jeito de chegar lá nas Índias, que a gente vai estudar ainda, os descobrimentos dos portugueses. E ele escreve tudo isso em verso, de uma forma maravilhosa. São 1102 estrofes de versos, totalmente contadinho, certinho, na rima perfeita. Olha só. Então, esse Luís Vaz de Camões, de Portugal, poeta. Agora vamos para a Espanha, vocês já fizeram uma tarefinha sobre isso. Lá teve o Miguel de Cervantes, um escritor bastante famoso. A obra mais famosa dele é Dom Quixote de La Mancha. É a história de quê? Você escreveu na tarefa, né? É a história de
um homem que resolveu ser um cavaleiro, fora do tempo, porque já tinha acabado a época de cavaleiros medievais. Resolve ser um cavaleiro e tem um amigo chamado Sancho Panza que vai com ele. E o Sancho Panza, ele é bem prático e está preocupado em comer e tal. Ele representa mais os burgueses dessa época nova. E o Dom Quixote representa da época antiga da Idade Média. Então ele mistura as duas coisas, faz uma crítica ali na história dele, uma história bem fantasiosa. Aí vamos para a Inglaterra. Na Inglaterra teve um escritor de peças de teatro muito famoso. Vocês já ouviram falar também, William Shakespeare. William Shakespeare, uma das obras mais famosas dele é Romeu e Julieta, feita para teatro. Já foi representada milhares de vezes em tudo que é país do mundo essa obra. Ele escrevia então peças de teatro. Romeu e Julieta, Hamlet também é uma obra dele. Também temos da Inglaterra o Thomas Moros, que foi um escritor e um jurista, sabia das leis, jurista sabe das leis. Ele escreveu um livro também bastante importante chamado Utopia. É como seria a vida numa ilha onde que tudo é perfeito, a justiça é perfeita. Essa é a obra dele, tá? Agora vamos ver pintores de outros países. Por exemplo, os Países Baixos, onde é a Holanda e a Bélgica hoje, tem o Rembrandt, um pintor bastante famoso. Na Alemanha tem o Dürer. Então nós temos pintores, escritores de diversos países da época da Renascença, século XIV ao XVI. Agora vamos falar dos cientistas? É bem interessante sobre os cientistas. Olha só, Andreas Vesalius era um médico. Com 23 anos, ele já era professor na Universidade de Medicina na Itália. E ele é chamado pai da anatomia moderna, porque ele conseguiu fazer os desenhos de como funciona o corpo humano por dentro, os vasos sanguíneos, tudo. Como que ele conseguiu fazer isso? Ele conseguiu fazer utilizando o corpo de uma pessoa que já tinha morrido para ver como era por dentro. Mas antes a Igreja Católica proibia, não podia fazer isso. Então, como é que eles sabiam mais ou menos como era por dentro? Porque a um médico anterior, já que não podia conhecer no corpo humano, ele estudou no macaco, mas só que o macaco e o corpo humano é diferente, então tinha muitos erros. Agora, com Andreas Vesalius, ficou bem entendido como que funciona o corpo humano por dentro. Ele foi bem importante, um cientista. Ele escreveu um livro sobre anatomia, como que funciona o corpo humano por dentro. Foi bem importante esse livro. E mesmo que já se passaram tantos anos, muitas coisas que estão ali continuam as mesmas, não mudaram. Vamos ver outro cientista. Esse eu acho que vocês conhecem, Galileu Galilei. Já ouviu falar? Italiano também. Ele é o criador da física moderna. Ele construiu uma luneta, depois um telescópio, gente, naquela época, tá? E ele descobriu, observando o céu, ele descobriu os satélites de Júpiter, os anéis de Saturno, as manchas do Sol. Ele descobriu um monte de coisas de astronomia. E aí ele descobriu também que a Terra gira em torno do Sol. Isso é chamado de heliocentrismo. Hélio é Sol, centrismo é centro. Heliocentrismo. Só que a Igreja Católica na época dizia que era o Sol que girava em torno da Terra. E aí ficaram muito bravos com ele. Ele foi para o Tribunal da Inquisição, porque ele dizia que a Terra girava em torno do Sol. Muitos anos antes, o Copérnico tinha dito isso. Só que não tinha conseguido provar, e ele conseguiu observando, mas a Igreja Católica não quis saber. O Tribunal da Inquisição disse, ou você volta atrás nisso que você falou, ou você vai ser morto. Para não ser morto, ele disse, não, é verdade, é a Terra, o Sol que gira em torno da Terra. Mas aí ele continuou estudando e as coisas, e ele descobriu muitas outras coisas. Ele fez várias invenções também. Só que passou os últimos anos da vida dele, ele passou em prisão domiciliar, porque a igreja, através do Tribunal da Inquisição, tinha medo das ideias dele, principalmente porque ele escrevia na língua que o povo entendia, ele escrevia em italiano. E geralmente os professores, pesquisadores escreviam tudo em latim, daí a maioria não entendia, e só os que estudavam mais. E ele passou o resto então dos dias dele em prisão domiciliar.
E além disso, ele também ficou cego porque de tanto que ele observou o sol com a luneta, acabou queimando, né, os olhos. Mas foi muito importante o Galileu Galilei e a obra dele, tá? Certo? Então, gente, a gente deu uma olhada geral aí nesse renascimento e nas coisas como elas mudaram nessa época, tá? Os pintores mudaram sua moda de pintar, os escultores, e também nós vimos a forma de escrever, tivemos renascentistas, escritores bem famosos, obras de peças de teatro, assim como os pesquisadores e cientistas. No final do texto de vocês, fala de Leonardo da Vinci, esse grande pintor que pintou a Mona Lisa, fala também das invenções dele, é muito interessante. Ele não era só pintor, ele era muito mais que isso, era engenheiro, matemático e inventor. Você vai descobrir lendo lá. Ótima semana para vocês. Um abraço.